Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um livro chamado Não Me Abandone Jamais. Mas como em todo vídeo de resenhas aqui do canal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender um pouquinho como esse livro se apresenta para o leitor. Talvez nunca tenha ouvido falar sobre ele, talvez nunca tenha ouvido falar sobre o Kazuo Ishiguro, um autor japonês, vencedor do Prêmio Nobel, se eu não me engano, que então nos trouxe essa história e que trata-se, vale dizer, de uma ficção científica e distopia. Então vocês já entenderam aí por que estamos falando sobre esse livro aqui no canal. Antes de seguir então para a parte de trás do livro, vou destacar que temos aqui uma pessoinha marcadinha ali com tracinhos específicos, e isso é muito importante para nosso entendimento e ali para nossa atenção, porque esse livro vai tratar justamente disso, ainda que indiretamente. Seguindo aqui para a parte de trás, a gente vai ter uma explicação, contextualização ali sobre que livro é esse, se ele ganhou prêmio, se ele virou filme e assim por diante. Não vou ler para vocês. Temos também ali um quote que não lerei e temos um parágrafo que sim, vou ler para vocês para a gente se situar. Depois eu complemento com o que for necessário e aí sigo as minhas opiniões com relação a esse livro. Então a gente tem uma frase curiosa que diz que crianças costumam ser levadas a acreditar que são especiais, mas os alunos da Heiyuchan, internato em inglês, são tão especiais que vivem encobertos em mistérios. De onde vêm? Para onde vão? Como essas crianças que têm que descobrir por conta própria o que há de estranho em suas vidas, o leitor juntará as pistas que vão sendo deixadas ao longo da narrativa. Não Me Abandone Jamais é uma obra-prima de atmosfera e alusões. E acontece que esse textinho, esse parágrafo apresentou um pouco do que vamos encontrar nesse livro, mas faltam aí algumas pistas, faltam aí alguns detalhes que eu acho importante comentar com vocês para depois então seguir ali para as minhas opiniões. E o primeiro deles é que a gente tem sim esse internato, a gente tem sim essa escola, uma escola curiosa, misteriosa, onde as crianças chegam desde pequenininhas e ficam lá até certa idade. Depois dessa idade, elas saem e começam a se relacionar, digamos, com a sociedade, mas também a realizar ali os seus trabalhos, como se fosse desempenhar o seu papel para com a sociedade. E esse papel, não posso comentar aqui porque seria um spoiler, é um tanto quanto pesado e sombrio, e é justamente o que vai delinear e, digamos, dar o tom para a história inteira, porque não é um assunto fácil e não é um assunto simples, e é justamente ele que vai então transformar a nossa história em uma ficção científica e ao mesmo tempo em uma distopia. Nesse contexto ali da história do internato, a gente vai acompanhar 3 personagens específicos. Uma delas é a protagonista, que é quem vai narrar todos os acontecimentos até ali chegar ao final. Tudo que eu contar, tudo que eu mencionar além disso poderia sim ser classificado como um spoiler, mas sabemos então que essa é uma história que vai contar ao mesmo tempo a vida de uma personagem específica, a vida da protagonista, como foi a infância dela, como foi o crescimento, o amadurecimento e como ali foi as descobertas, como ela descobriu essas coisas com relação a si mesma, com relação ao internato em que ela estudou e com relação à sociedade, e como ela lidou então com tudo isso. Ao mesmo tempo, o Não Me Abandone Jamais, ele vai tratar de assuntos específicos que poderíamos relacionar, se quiséssemos, ao que a gente tem hoje na sociedade, só que de forma diferente e muito mais ali distorcida e realmente modificada. No caso de Não Me Abandone Jamais, a gente tem situações ali com humanos, e no caso da vida real a gente tem com animais não humanos. Vou parar por aqui para não dar nenhum spoiler para quem nunca realizou essa leitura, mas saiba que podemos sim fazer um paralelo entre esses dois aspectos.
Sendo uma ficção científica, a gente vai encontrar em alguns momentos específicos, mas não é necessariamente o foco do livro, explicações para, por exemplo, o que acontece ali no internato. A gente vai entender também em alguns momentos o que acontecia em outros internatos, se é que eles existiam. A gente vai entender um pouquinho como era aquela sociedade e assim a ficção científica vai se construindo e ao mesmo tempo vai construindo também os aspectos da distopia, porque aqui a gente tem uma sociedade que não funciona, apesar de funcionar, não funciona muito bem, porque sempre existe ali uma parcela da população que tem que sofrer com as consequências ali do sistema atual, vigente, estruturado, firmado por conta de escolhas do passado. Então, novamente, a gente tem aquela velha história do que deu errado. O que está acontecendo, então, ali neste mundo das escolhas que fizemos e que desembocaram nessa situação que agora a gente tem que ler, que a gente tem que lidar. Além disso, como eu fiz questão de destacar, a gente vai acompanhar muito as questões da personagem, o que ela sentia, como era a vida dela, como ela cresceu, como ela amadureceu, como ela lida com a situação em que ela se encontra, como ela lida com as informações que ela descobre, como ela se sente, como ela aceita ou não aceita ali o papel que jogaram ali para ela, que disseram que ela precisava desempenhar e que nunca perguntaram se ela queria realmente aquilo ou não, e como é realmente toda ali a questão interna, como é realmente a questão psicológica da personagem. E isso é muito legal porque permite, ao mesmo tempo que o leitor crie empatia para com a personagem, para com a situação, e ao mesmo tempo entenda um pouquinho, e às vezes talvez não entenda muito bem, porque a gente está acompanhando uma personagem específica e as memórias dela e as informações que ela possui, todo aquele universo, todo aquele mundo, toda aquela sociedade. Por isso, Não Me Abandone Jamais é um livro muito bonito, é um livro muito delicado, é um livro muito tocante realmente. A gente vai firmando essa conexão com a protagonista, a gente vai entendendo ela, a gente vai entendendo a situação dela e aquele mundo em que ela vive. E ao mesmo tempo vai tendo aquela sensação de nostalgia, de lembrar de um passado que a gente nunca viveu, mas que é um passado da protagonista e que não existe mais, e de pessoas que talvez não existam mais, e de mundos e escolas, e internatos e situações que talvez não aconteçam mais por N motivos que a gente só vai entender então quando realizar a leitura. Nesse sentido, a escrita de Não Me Abandone Jamais é muito bonita, é muito poética, digamos, é muito tocante, muito cativante. Ela é muito mais voltada no eu ali, na protagonista, do que na construção de mundo. A construção de mundo, ela vai acontecendo de forma singela, de pouquinho em pouquinho, conforme a gente vai recebendo as informações e conforme a protagonista vai recebendo as informações. Ao contrário de outras histórias em que o mundo é o mais importante, e eu não digo que nessa história não seja, aqui a construção de mundo é uma consequência do que a gente está acompanhando com a personagem, e tanto ela quanto a construção, quanto o contexto se complementam muito bem e permitem que a gente tenha uma experiência de leitura fenomenal. O Não Me Abandone Jamais é repleto de pequenos mistérios, de pequenas desinformações, de pequenas dúvidas que vão surgindo ao longo de todo o livro e que só vão ali ser explicadas realmente lá no final. E quando elas chegam, é um tanto quanto triste, é um tanto quanto melancólico, é um tanto quanto pesado realmente entender que tudo aquilo que aconteceu é realmente aquilo que a gente está entendendo agora. É realmente um baque para certos leitores, é realmente muito triste perceber que tudo que a gente viveu junto com o personagem aconteceu por conta daquela situação específica aqui. De novo, não posso falar porque seria um spoiler, mas que é uma situação realmente que surge ali para nos fazer refletir tanto sobre a situação em si, quanto suas conexões com o mundo real,
mas também possibilita a gente pensar, por exemplo, sobre o que fazemos aí da nossa vida, sobre como a gente vive, como a gente lida com as coisas que vão nos acontecendo, quais são as lições que a gente poderia tirar então de tudo isso. Esse livro é uma indicação bem interessante para aqueles leitores que não entendem muito de distopia, que não gostam muito de ficção científica, justamente por achar que são livros mais pesados, cheios de explicação científica, de física, de química, e que no caso aqui desse livro não acontece. O foco não é a física, química, sei lá, a eletroquímica, o foco não é um mundo onde naves espaciais acontecem, mas que tá ali singelo, sutilmente explicado e apresentado para então funcionar sim como uma porta de entrada tanto na ficção científica quanto na distopia. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu Não Me Abandone Jamais, se você não leu, se você já tinha ouvido falar, se você já assistiu o filme, mas não sabia que existia livro, o que você acha dessa história toda, se você se sentiu curioso, quer conhecer o livro, vamos conversar, vamos debater um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.